moleza que a gente sente. Aquela sensação, assim, de dormir e acordar só o bagaço, como se tivesse passado um trator em cima da gente. Ou quando a gente vai passando o dia e até acorda com uma disposiçãozinha, né, mas quanto mais o dia passa, parece que o negócio vai ficando pesado, né, a gente não vai sabendo lidar com aquilo ali, uma fraqueza esquisita, um ciclo menstrual que funcionava de um jeito e do nada começa a funcionar de outro jeito, né. Como é que a gente consegue identificar quando o negócio é físico ou quando o negócio é espiritual? Se você está passando por alguma situação assim semelhante, fica aqui comigo, que eu vou te dizer algumas características que podem acender um alerta e fazer você identificar qual pode ser a sua situação. Bom, eu sou Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica. Hoje eu trabalho dentro do meu próprio método Clareza e Direção, que busca dar luz ao caos que nós vivemos, né? Aquelas situações que a gente passa repetidamente e não consegue sair de jeito nenhum, né? Como um círculo vicioso, né? E esse processo traz também direção para os nossos caminhos, mostrando a gente o que que a gente pode fazer para poder dar um salto e sair dessa situação, né. Se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, se a sua energia, ela ressoar com a minha energia, porque aqui nós vamos ter muitos conteúdos sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre clareza e direção, para poder parar de viver nesse caos, né, nessa roda de rato que parece não ter fim e criar a nossa realidade dos sonhos, do jeitinho que a gente sempre sonhou, não é mesmo? Bom, então voltando aqui ao nosso assunto, a respeito de ataques espirituais ou doenças físicas, né, como é que a gente pode identificar? Eu quero dizer antes de mais nada que essa é uma situação que eu vivi a minha vida inteira e continuo vivendo. Vê se você se identifica com isso. Eu tenho hoje 38 anos. E desde criança, desde muito nova, eu comecei a ter problemas de saúde. A primeira que eu me lembro era dor de ouvido. Então, eu tinha muita dor de ouvido, sem estar gripada, sem ter nenhum tipo de outros sintomas. Eu tinha uma dor no umbigo muito forte também, que era uma dor que eu tinha que ficar curvada. Quando eu me esticava assim, eu sentia essa dor de umbigo. Isso muito nova mesmo, coisa de 5, 6 anos de idade. Passei por alguns médicos e não era hérnia umbilical, eu não tinha infecção no ouvido. Algumas vezes eu tinha crises, né, de ter infecção, outras vezes não. Então, quando eu tinha crise, remédio, quando eu não tinha crise, ficava latejando e ninguém sabia o que fazer. Mudamos de cidade, minha mãe achou que a mudança do clima, né, eu morava no centro-oeste, não, eu morava em São Paulo na época, no Rio, não lembro. E minha mãe achou que uma mudança de cidade poderia favorecer, viemos para o Nordeste. De fato, um clima totalmente diferente. E de fato, eu tive uma pequena melhora. As crises diminuíram. O umbigo, milagrosamente, não apresentou mais problemas, né? Não apresentou. O ouvido, até hoje eu tenho, né? Posterior a isso, quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, ali 10, 12 anos, eu comecei a ter problemas de pele, muitos. Manchas de pele, algumas dermatites, acne. Eu tive muita acne na minha infância, na minha adolescência, né? Muita acne. E os médicos não sabiam o que dizer, não sabiam o que que era. Hoje a gente tem muito mais conhecimento, nós temos a medicina integrativa que ajuda muito, mas na época não tinha. Então, tratamos com anticoncepcional por muitos anos, e esse anticoncepcional ele desencadeou outros sintomas, as manchinhas de pele, até hoje eu tenho. Então, nunca ninguém foi capaz de descobrir, né? Na verdade, eles dão nome, mas eles não sabem exatamente o que que causa nem o que que trata. Então, eu já consegui tratá-las algumas vezes, mas elas voltam. O melasma que eu adquiri com anticoncepcional, que é da mesma forma, eu trato, ele volta, enfim. Conforme eu fui ficando mais velha, adulta, outras doenças da mesma forma foram se somando a essas. Então, fibromialgia, algumas articulações que ficam rígidas sem ter muita explicação, os médicos não sabem o que fazer, né? E esse, minha gente, é o principal indício de uma questão energética. Eu não vou dizer aqui espiritual, porque, vejam bem, tudo no nosso universo é formado de energia, tudo, absolutamente tudo. Desde a cadeira, que você pode estar sentada agora, né, o celular que está na sua mão, o computador, até os pensamentos. Então, tudo que existe no nosso universo, numa partícula menor
é formada por átomos, prótons, nêutrons, você já deve ter visto isso no ensino médio, né? E em partículas ainda menores, na partícula mínima, são formados por energia e depois pelo vácuo quântico. Tudo é energia. Tudo está em movimento, vibrando o tempo inteiro. Se tudo é energia, tudo está em movimento o tempo inteiro, tudo está em interação o tempo inteiro. Toda doença física que você tiver, com diagnóstico e com tratamento medicamentoso, ela tem uma origem energética. Sempre, tá? Então, digamos que você tenha problemas frequentes na sua parte gastrointestinal. Problemas esse que você já foi ao médico, você tomou medicação e os problemas retornaram. E aí você foi novamente em outro médico, você tomou outra medicação, fez outro tratamento e o problema retornou. Ou não funcionou, ou ele retornou, né? Você provavelmente tem um desequilíbrio no seu chakra central, no seu plexo solar ou no umbilical. E esse desequilíbrio nesses chakras, ele está associado a crenças que você tem. Crenças essas que estão relacionadas com esse ponto de energia no seu corpo. Isso já vem dentro das suas informações ancestrais, vamos dizer assim. Você já carrega isso na sua existência há muito tempo. E aí, quando você veio para este mundo, a partir da família em que você nasceu, essas crenças foram reforçadas, esses padrões foram reforçados por uma escolha sua, uma necessidade de colocar lenha na fogueira para que uma hora você pudesse enxergar e dar atenção àquilo. O processo é esse, tá? Muitas pessoas têm crenças diferentes, acreditam em coisas diferentes, tudo bem, eu respeito, tá? Mas é isso que eu venho estudando, comprovando e conseguindo modificar através da mudança de padrões mentais e da radiestesia. Então, nesse sentido, você tem um desequilíbrio energético, e esse desequilíbrio energético pode ser causado por crenças, por emoções ou por influências externas. Só que as influências externas, pensamentos de outra pessoa, intenções maldosas de outra pessoa, desequilíbrios de lugares que você passou, eles só vão alterar o seu campo informacional se você estiver em ressonância com eles. Se você não estiver em ressonância, eles podem chegar perto. Você pode sentir um mal-estar, mas esse mal-estar passa e a energia volta. Você não vai ficar se sentindo mal, exausto, drenado o tempo inteiro. Se você se sentir mal, exausto, drenado o tempo inteiro, é porque algo na sua energia deu abertura para que essa influência externa colasse em você. Fizesse alterações no seu campo. Entende como isso faz sentido? Então, muitas vezes, quando você tem problemas de saúde repetidos, é alguma alteração energética interna ou externa que você está sofrendo. Sempre. E sempre por um desequilíbrio energético que você já tem. Desequilíbrio energético esse que estão relacionados a crenças. Isso quer dizer que eu não devo procurar um médico, um psicólogo? Jamais, tá? Jamais. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que existe algo que precisa da sua atenção para que você faça uma mudança mais profunda. Então, se você tem um problema de saúde, digamos, uma queda de cabelo, tá? Você tem um problema pontual. Você vai ao médico, o médico, sempre a primeira opção é ir ao médico ou a um psicólogo. Por quê? Porque nós somos como uma cebola com várias cascas. A medicina, a psicologia, ela vai tratar a casca externa. Então, sempre que você não puder lidar com aquilo, você precisa procurar uma ajuda material, que seria o médico, o psicólogo, o que quer que seja. Para que você minimize os sintomas que estão te impedindo de viver, atrapalhando a sua rotina, te impedindo de pensar com clareza, né?
A gente não consegue se dedicar a questões mais profundas se num nível mais superficial não há conforto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar da sobrevivência, tá? Da casca externa da cebola. Tem um problema de saúde, vamos ao médico, vamos tomar um medicamento se for necessário, fazer um tratamento se for necessário e vamos ver como que o corpo vai reagir. O corpo lidou bem com aquilo ali? Deu certo? Funcionou? Ótimo, acabou. Assunto encerrado, que bom que deu certo. Tinha um desequilíbrio interior, mas era um desequilíbrio pequeno, a gente veio com a cerejinha do bolo ali e resolveu. Não resolveu? A medicação não está fazendo efeito? Os médicos não estão conseguindo encontrar a raiz do problema, a cura? O que está acontecendo? Os psicólogos não estão conseguindo tratar, não está difícil. Tiramos as primeiras cascas da cebola e vamos analisar de uma forma mais profunda o que está acontecendo. Esse desequilíbrio ele deve ser maior do que nós imaginávamos, porque o material não está sendo capaz de lidar com isso. Precisamos olhar para questões mais profundas, né? Então, toda vez que for uma doença física, ela sempre é relacionada a um desequilíbrio energético, lembre-se disso, tá? E ataque espiritual, que a gente chama, é, na verdade, uma influência externa de outra consciência. Outras consciências encarnadas ou não estão no seu convívio, estão fazendo alterações no seu campo, certo? Isso causa um desequilíbrio energético, ou melhor, isso agrava um desequilíbrio energético que já existia. Isso é muito importante saber, a nossa autorresponsabilidade, certo? Deixa eu só arrumar aqui a câmera que tá me incomodando um pouquinho. Melhorou. Isso é muito importante a gente entender, certo? Então, um ataque espiritual, não, piorou. Um ataque espiritual, ele só vai acontecer quando houver um desequilíbrio energético que não está tendo a atenção que deveria ter. Ele pode ser facilmente resolvido ou não. Nós precisamos tentar, estamos no mundo material, tentar com os recursos materiais e nos aprofundar caso haja necessidade. Mas como é que eu identifico, Mônica, se é espiritual, se é energético ou se é uma doença física? Uma doença física sempre é um desequilíbrio energético. Mas nós só vamos cuidar do desequilíbrio energético quando nós estivermos lidando bem com isso de forma material. Quando aquilo não estiver atrapalhando nossa rotina, quando nós já tivermos procurado ajuda, se for necessária, ajuda médica, tá? Ou psicológica, quando nós pudermos realmente olhar para isso, certo? E na questão do ataque espiritual, Mônica, quando é que eu identifico que é ataque espiritual? O meu desconforto, o meu mal-estar, aquela moleza que eu tô sentindo, aquela fraqueza que eu tô sentindo, depois que eu olhei para a questão material. Se for algo só um desconforto, uma coisinha assim simples, geralmente a gente não vai querer dar atenção. Então pode ser que naquele dia você não se alimentou bem, que você não ingeriu a quantidade de minerais, de vitaminas que você precisava. Isso não é importante. O importante é que você olhe para a sua vibração e para a sua saúde de uma maneira integrativa. Então, a primeira coisa, em vez de você pensar em ataques espirituais, em vez de você pensar em desequilíbrios energéticos, a primeira coisa é cuidar da matéria. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Então, a matéria é importante sim. Primeira coisa que nós precisamos fazer é o ambiente em que eu moro, onde eu vivo, onde eu passo a maior parte do tempo, está saudável, está organizado, está limpo, ele está com condições de me oferecer uma vida saudável. Os meus hábitos, eles estão sendo saudáveis. Eu estou me alimentando bem, eu estou consumindo a quantidade de minerais e de vitaminas que eu preciso. Eu estou fornecendo ao meu corpo a água necessária, a respiração completa para que ele possa se restaurar. Eu estou dormindo a quantidade que eu deveria dormir. Isso aqui é o primeiro, é o básico. Eu estou mantendo pensamentos limpos, positivos, na maior parte do tempo. Isso é o básico, tá? Isso por si só já eleva a vibração do seu corpo. O corpo, ele vibra positivo ou negativamente na matéria.
e na energia de uma forma muito junta, muito unida. Lembre, nossas células também são energia, tá? Então, primeiro você fornece aquilo que o seu corpo precisa, para que ele já tenha uma vibração melhor. E aí você cuida dos seus pensamentos e dos seus sentimentos para a vibração da sua consciência acompanhar a vibração do seu corpo. Esse é o primeiro, tá? Ah, mas eu tô sofrendo um ataque espiritual, eu tô cansada. Mas você já cuidou do básico? Você já cuidou da matéria? Você já cuidou do seu ambiente, da sua alimentação, da sua respiração, dos seus pensamentos e sentimentos? Isso é o mais importante. Se você cuidar dessa parte da matéria, poucos ataques espirituais você vai passar. E se passar, você saberá imediatamente, porque você vai estar numa vibração mais refinada. Você saberá identificar. Um corpo doente da matéria, um corpo que não tem os minerais que precisa, as vitaminas que precisa, o sono reparador que precisa, ele está em constante estado de alerta, de fuga, de socorro. Um corpo que está nesse estado, ele está muito suscetível a qualquer tipo de influência espiritual ou energética de um ambiente. Ele está muito sensível. Então não adianta a gente ficar tratando a energia, tratando os chakras, tratando o equilíbrio energético, se na matéria ele tá cheio de furos, ele tá muito sensibilizado. Então, antes da gente procurar tratamentos energéticos, nós precisamos sim cuidar da matéria, tá? Esse cansaço que você vem sabendo, me sentindo, esse sono, você cuidou da parte, você vem cuidando da parte da matéria? Se você vem cuidando, se você vem fazendo tudo direitinho, é sim um momento de você procurar uma leitura radiestésica para saber quais os chakras que estão desorganizados, desequilibrados e quais as energias que esses chakras estão absorvendo. Com a consulta radiestésica, nós conseguimos avaliar se são seus próprios pensamentos e sentimentos, crenças limitantes, autossabotagem, se são pessoas, outras consciências encarnadas ou não, que estão enviando informações constantes para você. Qual é o ponto de energia do seu corpo que está permitindo que essas informações externas, esses ataques espirituais que nós chamamos, consigam causar mudanças e alterações no seu campo de informações? Nós conseguimos, com a pesquisa radiestésica, com os gráficos radiônicos, traçar um tratamento para fortalecer o seu campo de informações, para que você consiga ter um estado de saúde, um sono reparador, né? Para que você consiga ter uma saúde restaurada, vamos dizer assim, porque tudo está muito interligado. Então, vamos fazer uma autoanálise agora? Estou me sentindo exausta, estou me sentindo cansada. Ai, não sei se é alguma pessoa, algum ambiente que eu estou passando. Como está a sua saúde física? Você está fazendo o básico bem feito? Não, Mônica, eu não estou fazendo. Eu me alimento mal, eu durmo mal, minha rotina é uma bagunça, eu vivo estressada, eu vivo cansada, eu estou frequentando ambientes que estão drenando a minha energia, eu tenho hábitos destrutivos que eu não consigo largar. Então vamos cuidar primeiro disso. Ainda assim, a radiestesia ela pode te ajudar, ampliando seu campo de informações e abrindo portas para que você haja na matéria. Você vai precisar agir. Você vai precisar mudar hábitos, você vai precisar comer melhor, se exercitar. Tudo isso vai favorecer um sono melhor, organizar sua casa, organizar sua rotina, mas a radiestesia ela pode te ajudar, desde que você esteja decidida a agir, tá? Se você não está conseguindo sozinha, esse é o momento ideal para você fazer uma consulta e talvez iniciar um tratamento radiônico dentro da radiestesia. O básico. Ai, Mônica, o básico já está feito, então pode ter certeza que você está sim sofrendo influências ou espirituais de outras consciências ou outras influências energéticas que podem estar dentro da sua casa ou dentro de você, né? Algumas crenças ali que precisam de atenção. Mas sim, se o básico já está sendo feito, você está drenada, você está sonolenta, você está cansada, você não tem ânimo, você não consegue agir, tem uma influência externa que precisa de atenção. E talvez esse seja o momento para você fazer uma consulta, para você poder identificar
onde você precisa agir. Ainda assim, a sua ação ela é necessária, nem que seja controlando os diálogos mentais, controlando os sentimentos, é uma ação necessária. Precisa da sua vontade, precisa da sua decisão, do seu querer. Mas nesse caso, os tratamentos radiônicos e terapêuticos vão te ajudar com toda a certeza para mudar essa situação. Todos nós temos uma energia vital dentro de nós, né? Que cada tradição chama de um nome diferente, mas a energia vital é que faz com que nós consigamos ter tesão, entusiasmo pela vida, que nós consigamos tocar nossos projetos, ter os nossos sonhos, que nós possamos transbordar na vida do outro. E essa energia, ela só existe em alta, ela tem uma alta vibração, mas ela só pode existir em alta vibração quando a matéria e a energia que não está solidificada na matéria estão vibrando na mesma proporção. E para que esse equilíbrio exista sem influências negativas externas, é preciso que você tome uma decisão, que você queira viver com a sua energia na máxima potência, né? Não é tão difícil quanto parece. É desafiador porque nós não estamos acostumados a isso. Mas não é tão difícil quanto parece. Nós precisamos dar o primeiro passo, saber reconhecer, né, que existe e dar o primeiro passo. Então, se você chegou até aqui, se esse vídeo, esse conteúdo tocou até você, me conta aqui nos comentários como é que tá sendo essa relação para você e coloca aqui para mim, eu decido mudar. E se precisar de ajuda, você já sabe, pode me chamar no link que eu vou deixar aqui na descrição, ou pode me chamar também no link que eu vou deixar no canal, né, no link da bio. Pode tirar as suas dúvidas, pode agendar a sua sessão, o seu tratamento. Eu tô aqui à disposição para ver a mudança de vida que você merece viver. Beijo!